como trabalhar o tema contemporâneo transversal Cidadania e Civismo em sala de aula. Você não sabe que tema é esse, não sabe o que fazer ou por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza, ele está aqui para te ajudar, para te explicar, para te ensinar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um mega vídeo para você. Nesse vídeo, nós iremos trabalhar com o tema contemporâneo transversal Cidadania e Civismo, entendendo o que fazer e como fazer para incorporar no nosso planejamento e, o mais importante, como trabalhar em sala de aula. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor, um professor capacitado, um professor desenrolado. E é por essa razão também que eu te convido a compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus colegas da escola, da faculdade, da universidade, do grupo pedagógico, da coordenação, para que a gente possa divulgar conhecimento. Beleza? Então vamos lá iniciar. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, hoje falando do tema contemporâneo transversal Cidadania e Civismo, um tema tão importante para uma formação integral tão completa dos nossos queridos alunos. Então bora lá iniciar esse processo pedagógico. Esses são todos os temas contemporâneos transversais da BNCC, onde nós já trabalhamos o meio ambiente, a economia, a saúde, o multiculturalismo, a ciência e tecnologia e a cidadania e civismo. Vamos trabalhar na videoaula de hoje. Inclusive, para você acessar todo esse material, é só você vir na descrição desse vídeo que eu já deixei todos os links, ou então procurar por aqui no canal que tem todo esse conteúdo. Beleza? Bora lá. Esses temas grandes são o quê? São os temas. E esses nomes pequenos que nós temos aqui são os nossos subtemas. Para cada tema, existem alguns subtemas que a gente discutiu significativamente cada um dentro de cada tema contemporâneo transversal. No caso da cidadania, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 subtemas. Falando da vida familiar e social, educação para o trânsito, educação em direitos humanos, direitos da criança e do adolescente e o processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso. E bora lá! Quando a gente fala da cidadania e do civismo, cidadania é ser um cidadão, ser uma pessoa cidadã, para poder participar em cultura da paz da nossa sociedade. Civismo no sentido de civil, e esse civil é um agente, uma pessoa ativa na sociedade, entendendo direitos e deveres, entendendo o sentimento de pátria, entendendo o sentimento de coletividade e assim colaborar para o quê? Para o exercício pleno da cidadania de forma o quê? Ativa. E o que é uma forma ativa? Que ele venha participar, que ele venha alterar, que ele venha modificar e que ele também venha resolver os problemas sociais, a fim de preservar e fortalecer, promover a cultura da paz. Baseado em todo esse contexto introdutório, a gente vai utilizar o nosso plano de aula de geografia para conduzir a nossa aula e assim você entender como a gente pode aplicar esse conhecimento nos demais componentes curriculares. Eu abri aqui o plano de aula de geografia para você entender como a gente vai associar o tema contemporâneo transversal no plano de aula e vice-versa, né? Ou ao contrário também acontece. Pegar o plano de aula, colocar o tema contemporâneo transversal ou pegar o tema contemporâneo transversal e adicionar o componente curricular. Lembrando que se você quiser acessar planos de aula pronto, plano anual pronto, com atividades de acordo com a BNCC, alinhado com a BNCC, é só você vir na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, que eu já deixei um site online pronto para você, separado, um link separado para você, onde você vai acessar esse site, vai fazer um breve cadastro e vai receber todo esse material no seu e-mail, onde você vai conseguir um material de qualidade, pegando todo esse material, todos os planos de aula, plano anual, as atividades, adaptar à sua realidade escolar e assim conseguir ter sucesso no seu planejamento. Beleza? É só acessar a descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Definindo então o componente curricular, a unidade temática, os objetos de conhecimento e as habilidades, nós temos então o quê? Os temas contemporâneos transversais. É muito importante que você tenha claro que os temas transversais são dos PCNs, PCNs. Eles vieram de onde?
lá dos PCNs. E eles servem como quê? Como base para orientação. Que orientação é essa? O que fazer, como fazer e como nós podemos articular esse tema dentro da nossa aula. A nível de BNCC, nós temos os temas contemporâneos transversais que são o quê? Obrigatórios. Olha aqui, são obrigatórios. Então nós precisamos trabalhar e incorporar todos esses conhecimentos no nosso planejamento a fim de possibilitar o quê? Desenvolvimento da cidadania, da criticidade, da ética, da conservação ambiental, da ciência e tecnologia e também do multiculturalismo, assuntos esses que nós já trabalhamos nas nossas aulas passadas. É só vir na descrição desse vídeo. Vamos aqui para o nosso objetivo para a gente conectar essas duas informações. Tema contemporâneo transversal com o nosso componente curricular. Professor, não consigo conectar. Essa conexão acontece de forma transversal, como a gente discutiu lá na nossa primeira videoaula, de forma transversal. O que é isso? Quer dizer que eu vou chegar hoje na sala de aula. Pessoal, o tema da nossa aula de hoje é cidadania e civismo? Não. Você vai incorporar a cidadania e o civismo dentro de um conteúdo que já é da geografia, da história, da matemática e dos demais componentes curriculares. E até o final desse vídeo, nós iremos trabalhar, nós iremos aplicar o tema contemporâneo transversal, cidadania e civismo em todos os componentes curriculares, assim como a gente fez nos outros temas. Por exemplo, o meu objetivo geral é o quê? Compreender. Compreender o quê? A funcionalidade do mercado de trabalho e identificar os cargos trabalhistas. Trabalho. Quando a gente fala de cidadania, a gente fala trabalho, porque é o trabalho que torna a vida do homem o quê? Significativa. Por conta do quê? Por conta dos valores que ele vai receber e pela capacidade que ele vai adquirir em moeda de troca, né? Que o dinheiro é uma moeda de troca. Então é o trabalho que dignifica a vida do homem. Identificar esses meios trabalhistas. Professor, o que tem a ver o mercado de trabalho com os cargos trabalhistas? Tudo a ver. Está diretamente ligado. Apliquei aqui para vocês os 15 temas, os 15 subtemas dos temas contemporâneos transversais. Dentro desse enredo, a gente vai trabalhar sobre direitos humanos. Por quê? Primeiro, quando a gente fala de cidadania, isso é um direito humano. Ele ser cidadão. Ele tem a possibilidade de se tornar cidadão a partir da educação, a partir de políticas públicas, a partir de direitos, a partir da própria Constituição Federal de 88. Por quê? Porque ele tem o direito de se formar cidadão. A gente não pode pegar um indivíduo e proibir e impedir que ele tenha meios de se desenvolver a fim de alcançar a cidadania. Não existe isso. Isso é o quê? Isso é antidemocrático. O nosso sistema é um sistema democrático que favorece o quê? Conhecimento. Que favorece o quê? Aprendizagens a partir do sistema de ensino público que nós temos em todo o território brasileiro, pautados pela BNCC. Então, isso é um direito e a partir desse direito a gente vai trabalhar a cidadania e o civismo. Então, eu linkei a cidadania e o civismo ao quê? Aos direitos humanos que eu vou trabalhar na minha aula a partir desse plano de aula. Se você quer entender como eu montei esse plano de aula passo a passo, pedaço por pedaço, pegando da BNCC, é só você vir aqui também na descrição desse vídeo ou procurar aqui no canal que já está pronto também. Beleza? Quando falamos de trabalho e cidadania andam lado a lado. Porque cidadãos, eles andam de forma livre. E que forma livre é essa? Que eles trabalham, que eles têm a liberdade de ir e de vir, e a partir do seu trabalho, seja esse trabalho CLT, ou um vínculo de prestação de serviço, ou como um empreendedor, para trabalhar, para ganhar o seu sustento e assim sobreviver e conseguir viver com a sua família. Isso se chama trabalho. E o trabalho realmente é pautado na cidadania. O que é essa cidadania? É o trabalho que dignifica a vida do homem. Então, o trabalho e a cidadania está caminhando lado a lado. E para se alcançar o trabalho, precisamos o quê? De formações, de estudo, de desenvolvimento, de conhecimento, de competência, que nós desenvolvemos aonde? Na educação básica. Pelo menos uma parte desse conhecimento. Claro, lembrando que a gente sai da educação básica para se especializar, para se profissionalizar, para ir para onde? Para o mercado de trabalho. Falar de cidadania também é falar de ciência e tecnologia. Haja vista que
essa ciência a nível de descobertas e essa tecnologia a fim de modificação da vida do homem possibilita o quê? Uma vida cidadã crítica, analisando as situações governamentais, analisando as polêmicas desenvolvidas nos meios de comunicação, a fim de possibilitar um sistema comparativo e assim analisar o que está certo e o que está errado, pautado nas normas que nós temos, pautado nas leis de convivência, na própria democracia, a fim de quê? De possibilitar a cultura da paz, a fim de possibilitar uma sociedade unida e que ela realmente proteja, preserve e influencie e proporcione a cultura a cultura social na qual todos vão participar de forma harmônica, onde todos vão participar de forma cidadã. Temos a educação para o consumo. O que tem a ver, pessoal? Educação para consumo, para educação, para cidadania e civismo, tudo a ver. Pessoas que são realmente, que têm um sentimento de cidadania, elas não jogam lixo na rua. Pessoas que realmente têm esse sentimento de cidadania e civismo, elas não vão comprar qualquer coisa, não vão sair daí indo para as lojas comprar desesperado, até se endividarem, ir pro Serasa, não vão fazer isso. Porque o sentimento de cidadão, essa cidadania, ela desenvolve esse pensamento crítico acerca do que você vai querer fazer, como fazer, se é necessário ou não é necessário e como eu posso colaborar para essa harmonia corporal. Então a gente tem esse sentimento de quê? De educação para o consumo. Lá nos nossos objetivos, por exemplo, analisar e compreender o mercado de trabalho. No nosso plano de aula a gente falou de diversas profissões, mas aqui, analisar e compreender o mercado de trabalho. Como é que nós podemos fazer essa análise? A gente pode fazer uma análise comparativa, uma análise teórica. Para quê? Para compreender o mercado do trabalho. Para, a partir daí, a gente discutir o quê? A cidadania, o civismo. Identificar a variedade de cargos trabalhistas no mercado de trabalho e, por fim, reconhecer o mercado de trabalho e o exercício da profissionalização. É necessário o mercado de trabalho? É indispensável. Precisamos do mercado de trabalho para trabalhar e para sobreviver, por conta da moeda de troca. E o exercício da profissionalização. Existem pessoas que trabalham com qualquer coisa por conta do dinheiro. E existem outras pessoas, que no caso sou eu, que fez o quê? Uma profissionalização da sua mão de obra, para tornar essa mão de obra qualificada, para conseguir trabalhar com aquilo que eu gosto, que no caso é a docência, é o processo de ensino, a fim de, a partir dessa especialização, ter condições salariais maiores, ter um padrão de vida melhor em relação a esse trabalho e assim conseguir desenvolver as minhas realizações profissionais. Isso se chama o quê? Exercício da profissionalização. Quanto mais profissional você for, quanto mais especialista você for naquele conhecimento, naquela aptidão que você tem, maior é a chance, maior é a probabilidade de você alcançar o sucesso profissional, aquisição profissional, ascensão profissional e assim conseguir o quê? Alcançar os seus objetivos. Haja vista que a gente precisa de quê? Da moeda de troca, que no caso é o nosso real. Entendendo a aplicabilidade da cidadania e do civismo dentro do plano de aula, agora a gente vai trabalhar, entender o tema e assim conseguir aplicar nos demais componentes curriculares. Vem comigo. Dentro do tema cidadania e civismo, nós temos 5 subtemas. 5 subtemas. Nesses 5 subtemas, nós temos alguns conhecimentos muito específicos a serem trabalhados em sala de aula. Adicionei em branco alguns subtemas somente para nortear a minha fala e assim implementar ainda mais conhecimentos acerca da cidadania e civismo. Quando a gente fala de educação para o trânsito e educação em direitos humanos, a gente percebe que todas as pessoas têm a capacidade de tirar mais lá na frente, através do trabalho, juntando recursos financeiros, para quitar, para pagar o que? Uma carteira de habilitação. Educação para o trânsito. Só que existe uma pequena parcela da população que vai se alcoolizar, vai para uma festa, vai para um evento, vai para uma rave, bebe através dessas bebidas alcoólicas, vão para o trânsito, assumem a responsabilidade, porque eles estão alcoolizados e eles sabem que não podem dirigir alcoolizados, e vão o quê? Vão dirigir e acabam causando acidentes e problemas na sociedade. Isso se chama o quê? Uma desonestidade com as normas de trânsito. E para a gente resolver isso, a gente resolve como? Com a educação para o trânsito.
Claro que com penalidades severas, onde essa pessoa venha, na minha opinião, venha perder aquela habilitação, ela venha ser presa e assim que ela pague com aquele crime que ela efetivou. Existem vários casos de famílias que foram destruídas por conta dessas irresponsabilidades no nível de educação para o trânsito e demais outros conhecimentos, respeitar o ciclista, respeitar a faixa de pedestre, respeitar os idosos que vão atravessar a rua, ter essa flexibilidade, dirigir por si e pelos outros, pensar no próximo em relação ao trânsito, que você vê muito esse desrespeito ainda entre motoqueiros e motoristas, entre motoqueiros, entre os próprios motoristas e tantas outras situações desagradáveis. Educação em direito humano. Todas as pessoas têm direito, tá certo? E todas as pessoas têm deveres. Você, por exemplo, tem direito a ter uma aula de qualidade, não é verdade? Mas você tem o dever de estudar quando chega em casa. É porque eu não tenho tempo. Como é que a gente resolve esse problema? Direito você tem de ter um professor capacitado lá na sua universidade, na sua faculdade, seja na modalidade AD ou na modalidade presencial. Você tem esse direito, mas você tem a obrigação de estudar. Esse é o seu dever. Então existe o quê? Um vai e vem, duas mãos, uma ajudando a outra. Direitos e deveres. Direitos e deveres sociais, familiar e escolar. Social a nível de sociedade, precisamos respeitar e preservar a cultura da paz. Familiar, eu posso auxiliar a minha família, contribuir para a harmonia corporal, aliás, para a harmonia familiar da minha família. Por exemplo, ajudar em casa. E não ajudar somente nas tarefas domésticas, né? Porque eu costumo dizer isso que é uma obrigação. Ajudar nas tarefas domésticas é obrigação, mas ajudar com recursos financeiros também. Às vezes, muitos filhos começam a trabalhar, juntam o dinheiro todo e vão gastar em raves, enquanto que não ajudam nem com R$1 em casa. Então, isso aqui é uma desonestidade em relação aos seus direitos humanos. E escolar também. Tudo bem, vamos cobrar uma educação de qualidade. Vamos cobrar professores qualificados. Vamos cobrar uma gestão escolar realmente eficiente. Mas o que eu tenho feito? Eu tenho estudado em casa? Então a gente pode trabalhar tudo isso dentro do quê? Da cidadania e civismo, seja independente de qual seja o componente curricular. E buscar a cultura da paz através do diálogo. Cultura da paz é onde todos podem participar e todos podem ali ter o direito de se expressar. Expressão é uma coisa, libertinagem é outra completamente diferente. A expressão é o ato de você se expressar e essa expressão não ofende nenhum tipo de cultura, de hábito das outras pessoas. Agora, quando a gente fala de libertinagem, a gente utiliza do conceito de liberdade para tentar o quê? Ofender, destratar, discriminar ou menosprezar alguém, alguma cultura, algum costume ou algum dogma. Então a gente tem que ter essas duas diferenciações também bem claras. A partir da cidadania e do civismo, nós também trabalhamos os valores, os princípios e os mandamentos. Professor, é tudo a mesma coisa. Não é. Valores é aquilo que a gente carrega, que a gente aprende, que a gente desenvolve aonde? Na nossa casa. Na nossa família. Mas a educação vai transformar o mundo. Beleza. A educação tem a sua participação aonde? Na formação dos nossos alunos. Mas os alunos só passam 4 horas na escola. E as outras 20 horas, porque o dia tem 24 horas. Os alunos passam 4 horas comigo todos os dias. E as outras 20 horas, eles estão em casa, na rua, na sociedade. Será que ele tem uma família estruturada? Será que ele tem um convívio social com pessoas que têm uma mentalidade estruturada? Ou então ele está numa zona criminal? Ele está ali próximo ao tráfico? Então, todos esses fatores vêm o quê? Interferir na formação cidadã dos nossos alunos. Uma vez eu estava assistindo a aula e o professor falou sobre que o professor tinha capacidade de transformar, de modificar a vida dos alunos, papapá, e foi para lá. E quando eu tive a oportunidade de falar, eu falei para ele que eu, como professor, eu tinha a capacidade de contribuir. Eu não tenho a capacidade de formar você que está me assistindo. Eu tenho a capacidade de contribuir no seu processo de aprendizagem. Contribuir para que você possa aprender outros conhecimentos de uma forma mais facilitada. Mas eu não tenho o poder de transformar você. Não tenho poder para transformar você. Talvez uma palavra, uma frase, um depoimento,
alguma história que eu conte para você através desse processo reflexivo possa despertar em você a motivação para transformação. Mas transformar eu não tenho. Até porque você só passa 4 horas comigo, eu falando com meus alunos, você só passa 4 horas comigo. E o resto? Não adianta eu chegar na escola e ensinar sobre respeito, sobre amar ao próximo, sobre ajudar em casa, quando o aluno chega em casa ele tem uma família altamente destruída, uma família altamente perversa, que ensina a ele princípios criminais, princípios que não venham favorecer a cultura da paz, princípios errôneos como e tantos outros princípios malignos que nós temos aí. Eu digo malignos porque isso é coisas ruins mesmo, que fazem com que essa pessoa tenha uma cabeça virada, vai contra as leis, vai contra as regras, e infelizmente acaba presa no sistema criminal e tantas outras situações. Isso se chama o quê? A construção, a ausência dos valores. Eu, como professor, faço a contribuição, mas a formação é um contexto mais amplo. São professores, são escola, são sociedade, família, tá certo? Porque, o primeiro ambiente dos nossos alunos é a família. E ele vai permanecer na família. Os anos escolares acabam, mas ele permanece na família. Então, temos a família, temos a escola e temos a sociedade. Terminou os anos escolares, sai a escola. Temos a família e a sociedade. Então, a gente vai apenas contribuir. Princípios. Princípios é aquilo que eu não negocio. Por exemplo, existem pessoas que elas não estudam, não trabalham, não comem no sábado. Isso é um princípio. E mandamento são as ordenanças que a gente leva em conceitos de vida. Mandamentos, existem os mandamentos da lei de Deus, existem os mandamentos que a gente aprende em casa. Minha mãe falava muito essa frase pra mim. Não sei se a sua mãe já falou pra você, inclusive deixa aqui nos comentários se você já ouviu essa frase, que diz assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso minha mãe falou muito pra mim quando eu era bem mais jovem, bem mais novinho. Mas aproveita para deixar aqui nos comentários se você já escutou essa frase. Ou se a sua mãe já falou com você outro tipo de frase. Então existem as famílias em um contexto de formação, educacionais, somos nós, professores, escolas, religioso, porque a gente vê essa ascensão dos ensinos religiosos, das religiões no nosso território brasileiro, social, o convívio social, formativo, no processo de formação, e humanos, pessoas pensantes. É muito importante que a gente pense o seguinte: para construir bons hábitos requer tempo. Para destruir bons hábitos requer segundos. Para a gente construir um prédio, tem que pensar, tem que criar o alicerce, tem que estruturar o pensamento em relação ao equilíbrio, a física, a engenharia, os cálculos, tem que colocar tanto de cimento, tanto de areia, tanto de pedrisco, de pedras, de rocha. Mas para destruir, é só colocar ali 4 ou 5 bananas de dinamite, bum, acabou, caiu. Assim fala em relação aos valores, em relação a esses princípios formativos da cidadania humana. Para fazer bons costumes é muito difícil. Para ter bons hábitos é muito difícil, requer tempo, requer repetição, requer treinamento, requer reflexão, mas para destruir é muito rápido. Por exemplo, a nível de dieta, é muito complicado você entrar para fazer a dieta, de se regular, de comer no horário, de comer direitinho, alimentos saudáveis, para comer uma pizza, para sair com os amigos, para sair da dieta, é muito rápido. Isso acontece por conta de quê? Às vezes por conta da prioridade, mas às vezes também de forma inconsciente. Por exemplo, a níveis sociais, existem costumes que a gente aprende com as pessoas da rua em relação a essa sociedade, em contexto de sociedade, as pessoas da sociedade. Vamos analisar, por exemplo, algumas famílias. Existem costumes que a gente aprende na família que é muito difícil de ser empregado, mas quando a gente vai para a sociedade é muito fácil de ser destruído, é muito fácil de ser rompido. Então tem essa diferenciação. Lembrando que os valores, os princípios e os mandamentos têm sempre o quê? Devem possibilitar e potencializar a cultura da paz. Temos também um processo de convivência em sociedade com limites. A nossa sociedade tem limites. A gente não faz o que a gente quer. O que, professor? A gente não faz o que a gente quer. A gente tem a liberdade de fazer, de ir e de vir, mas nós temos regras, nós temos leis. Por isso que a gente não faz o que a gente quer. Lei do trânsito. Sinal vermelho é para parar o carro. Então a gente tem que parar porque é uma regra, é uma ordenança. E essa ordenança serve para quê? Para a cultura da paz, para a harmonia da paz. Ah, professor, isso é positivo ou negativo? Depende.
mas no sentido que eu dei do trânsito, é positivo. Regras, todo mundo vai ter a sua vez de participar. Então nós temos o quê? A convivência em sociedade com limites. Quando a gente vai trabalhar no mercado de trabalho, nós vamos negociar o nosso horário, que vai ser de 7 às 5, de 7 às 6, de 8 às 6, 2 horas de almoço, 1 hora de almoço, 30 minutos de almoço. Como é que vai ser essa negociação? Então você tem que fechar essa negociação. Por quê? Porque vai estabelecer limites. Você não faz exclusivamente o que você quer. Isso se chama o quê? Democracia, o respeito à democracia. E quando eu falo assim, ó, você não faz exclusivamente o que quer. Eu posso roubar? Não posso. Eu posso matar? Não posso. Eu posso destruir a vida do outro? Não posso. Eu posso destratar uma pessoa? Não posso. Eu posso tratar com preconceito as pessoas? Não posso. E tudo isso é influenciado pela democracia, porque a democracia ela favorece o quê? A participação de todos, a influência de todos, para que a gente possa contribuir para uma cultura da paz, mas temos regras de convivência social, temos leis de convivência social que devem ser o quê? Melhoradas com o decorrer do tempo, mas obedecidas. Direito da criança e do adolescente. As nossas crianças e os nossos adolescentes, eles necessitam do conceito da cidadania e civismo. Haja vista uma sociedade que os pais, né, culpa maior é dos pais, que não estão criando seus filhos de forma correta. E essa culpa respinga na escola. Mas a culpa não é somente da escola. A culpa não é só minha, professor. Ah, é porque o aluno não está aprendendo. Ah, porque o aluno está em situação marginalizada. Cadê o pai e a mãe dele? Ah, o pai e a mãe dele é marginal também. Como é que a gente resolve essa situação? Eu, como professor, você, como futuro professor, vai resolver as coisas a partir do diálogo. A partir do quê? Das pedagogias, das metodologias de ensino, do conhecimento. Agora, transformar, modificar, alterar por completo, nós não temos esse poder. Nós vamos contribuir para o processo formativo pedagógico. Transformar, não temos essa capacidade. Mais uma vez eu reforço. Às vezes as nossas palavras, os exemplos, o momento de reflexão impulsiona um momento energético de motivação para a transformação. Mas transformar a gente não transforma. Então os alunos têm um direito em relação a esse processo, o conhecimento da cidadania, para se profissionalizar, para se desenvolver e para alcançar competência e conhecimento familiar. Aliás, conhecimento social e educacional. A vida familiar em sociedade, né? Vida familiar. Todas as pessoas têm uma família. Ah, mas o fulano de tal perdeu o pai e a mãe. Mas todas as pessoas têm uma família. E social, todas as pessoas vão conviver em sociedade. A não ser que essa pessoa saia individualmente e vá morar lá na selva, sozinho. Aí ela não vai ter um convívio social entre pessoas. Mas a vida familiar e social, sim. Dentro desse contexto, a vida familiar, a convivência em família, a obediência à hierarquia familiar, o pai, a mãe, o pai, os irmãos mais velhos, favorece o quê? Princípios que a gente vai aprender para conviver em sociedade. Existem casos que a gente está na escola e os filhos gritam com o pai e a mãe. Gritam. Eu não vou fazer isso não, sua não sei o quê. Vai não sei aonde. Isso. Aqueles palavrões bem fortes, bem pesado contra seu pai e sua mãe. Se o aluno grita com o pai e com a mãe dentro de casa, ele vai me respeitar em sala de aula? Não vai, pessoal. Não vai me respeitar em sala de aula. Então o que tem que acontecer? Eu tenho que ter limites enquanto professor. Eu vou fazer as minhas contribuições profissionais, aquilo que me compete. Aquilo que não me compete, eu não vou fazer, porque não compete a mim. Nessas situações criminais, a gente entra o quê? Entra em contato com as forças civis, né, os militares, para que eles resolvam da forma assim que comanda a lei, né, que regem as nossas leis. Porque nós, professores, vamos fazer aquilo que compete a nós, professores. Aquilo que compete à família, a família vai fazer. Aquilo que compete ao Estado, o Estado vai fazer. E o que compete às forças policiais, as forças policiais vão fazer. Cada um tem o seu papel formativo na contribuição do quê? De uma formação integral a partir da cidadania e do civismo, fortalecendo o quê? A cultura da paz. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É uma frase que a gente costuma muito dizer. Muito dizer. Favoreça a cultura da paz para todos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Cuida da tua vida, que cada um cuida da sua.
Se a pessoa precisa de ajuda, eu vou lá e ajudo. Se a pessoa não quer ajuda, eu não vou ajudar. O cálculo é simples. Se a gente pensar em ajudar as pessoas, pensamento sempre sobre como eu gostaria de fazer, aí a gente vai conseguir ter o quê? Aí ter um reflexo melhor no processo educativo. Por exemplo, lá na escola, eu gosto muito de limpar o quadro, deixar o quadro bem branquinho para quando for escrever ficar bem legível para os alunos. Eu sempre levo álcool na mão porque eu gosto de deixar bem limpinho. E toda vez que eu saio da sala de aula, eu deixo o quadro apagado. Por quê? Porque Davi, gosto de chegar na sala de aula com um quadro limpo. Para mim, o quê? Escrever e começar a minha aula. Eu não gosto de chegar na sala de aula para apagar o conteúdo de outro professor para escrever o meu. Por quê? Porque quando eu saio da minha sala de aula, eu deixo o meu quadro bem limpinho. Por que os outros professores não podem fazer a mesma coisa? Quando eu comecei a fazer isso, outros professores perceberam também. E o que aconteceu? Todo mundo que sai na sala de aula agora limpa o seu quadro, alguns utilizam álcool também, para deixar bem branquinho, para quando o próximo professor chegar, já está o quadro limpo, a gente já não perde tempo e a gente já copia o nosso conteúdo. Isso se chama o quê? Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Eu pensei primeiro no outro. Eu vou deixar isso aqui limpinho, porque se ele chegar ele vai gostar. E eu gosto assim. Se eu gosto assim, eu também vou possibilitar esse ambiente para ele crescer, para ele também efetivar esse conhecimento. Olha como a gente conseguiu uma contribuição de mão dupla, de via dupla. A responsabilidade foi, a responsabilidade voltou. O benefício foi, o benefício voltou. Favorecer o quê? Cultura da paz. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de entrar em atritos, de problemas, de desencontros de informações. Gosto muito de resolver. E normalmente eu gosto mais de ceder do que ficar como vitorioso na briga. Gosto sempre de ceder. Por quê? Porque eu não quero perder minha paz. Eu não vou perder minha paz por conta de uma discussão, perder minha paz por conta de uma briga. Você já escutou aquela frase? Eu perco a guerra, mas não perco minha paz? É mais ou menos isso. Eu gosto sempre de resolver as coisas. Por que a gente não faz assim? Por que a gente não faz assim? Porque assim é melhor, papapá. Não, eu acho que é melhor assim, mas se você não quiser fazer assim, a gente faz assim. E ponto final, a gente faz, se resolve. Aí com o decorrer do tempo tem as modificações, tem as conversas. Olha, eu falei que assim era melhor, porque se a gente fizer assim, a gente recupera mais tempo, a gente utiliza mais o slide e tudo mais, assim, a gente vai conversando. Tudo isso pautado em quê? Na cidadania e no civismo. Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso. Processo de envelhecimento. Todos nós vamos envelhecer. Todos nós vamos ficar um dia gaga, idoso. E espero que a gente fique idoso, que eu mais peço a Deus, que eu fique idoso, com saúde e que eu não fique dependente de ninguém. Porque se for para mim ficar dependente, sofrendo, sendo ofendido, sendo maltratado, que Deus me leve logo. Porque eu quero ter uma vida saudável, independente, ajudando as outras pessoas. Para eu me tornar peso na vida de outra pessoa, de jeito nenhum. Então, isso é o processo de envelhecimento que a gente tem que trabalhar em sala de aula e também favorecer o que? Essa valorização, respeito aos idosos, respeito ao pai e à mãe. O respeito ao pai e à mãe, eu me lembro que quando eu era pequenininho, quando a minha mãe falava muito assim pra mim: quando eu estiver conversando com alguém, você cale sua boca e só vai falar comigo quando a pessoa sair da minha casa. E assim, eu cresci nesse mesmo princípio. Quando minha mãe está conversando com alguém, eu nem passo no meio, nem passo na frente e nem incomodo e nem atrapalho a fala dela. Eu fico bem caladinho, só prestando atenção. E olha que hoje eu já sou bem mais velho, bem caladinho. Quando ela sai, aí a gente resolve a situação, conversa com ela e tudo mais. Do mesmo jeito, quando a gente sai. O meu pai, se eu não me engano, ele tem 62 anos ou 63 hoje em dia. Se ele for conversar com um homem mais velho que ele chama senhor. Ou o senhor José, o senhor quer sentar? Meu pai com 63 anos. Olha, o senhor quer fazer isso? Quer fazer isso? O senhor, como é que o senhor tá? Eu fico olhando pro meu pai, mas isso são princípios, são valores que ele aprendeu com o pai dele, há muito tempo atrás. Pergunta, os jovens de hoje fazem isso? Os jovens de hoje falam, é tu. Ei, mano, tá vacilando? Sai fora. O que tu quer? Eu, hoje em dia, graças a Deus, tive o privilégio de ter essa educação um pouco mais tradicional. Esses valores tradicionais, que são valores passados de pai para filho. É senhor, senhora. Tem alguns professores lá na escola que falam assim, a senhora quer o quê? Ela fala assim, tem alguma senhora aqui? É uma professora mais velha do que eu. Mas sempre quem é mais velho é chamado de senhor.
Então isso é um princípio que de valorização e de reconhecimento dos idosos a partir do que? Dos valores e dos princípios que a gente vem aprendendo com o decorrer do tempo. Infelizmente, esses valores estão acabando na nossa sociedade a partir de conceitos errôneos de libertinagem que tentam subtrair do bem que nós já temos o que? Favorecendo o mal, a cultura do mal, a libertinagem. Ah, eu posso fazer o que eu quiser. Ah, eu posso vestir o que eu quiser. Ah, eu posso sair com o que eu quiser. Não é bem por aí, que a gente sabe que não é bem por aí. A gente não convive com qualquer pessoa, porque existem pessoas que são o quê? Que têm a vida do crime, então a gente tem que evitar. A gente não utiliza qualquer roupa em qualquer ambiente. Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente vai com qualquer roupa, a gente corta o cabelo, a gente bota uma roupa bem vestida, bota uma calça, bota um sapato, bota uma blusa, bota uma gola polo, ou então bota uma manga longa, no caso dos homens. Por quê? Porque a gente vai para uma entrevista de emprego e é um âmbito profissional. Mas quando a gente vai para o cinema, a gente vai de bermuda, já vai mais descolado, vai com a golinha careca, coloca um cordãozinho, pra gente que bota uma pulseira, bota um relógio pra gente ficar mais bonito, mais charmoso. Por quê? Porque é um outro ambiente, então a gente não veste o que a gente quer. A gente veste o que a gente quer de acordo com o ambiente que a gente vai. A gente não vai com qualquer roupa para qualquer ambiente. Eu costumo dizer assim, você vai pro seu trabalho com essa roupa? Se você não vai com essa roupa pro seu trabalho, então essa roupa é para ficar em casa, não é para sair. E por aí vai outros vários exemplos, né? Isso a nível de valores e de princípios em que favoreça a cultura da paz. Beleza? Entendendo o processo de valorização dos idosos em relação a esses conceitos, nós temos também, a escola tem sua participação na ação formativa, mas a familiar é obrigatória. Pessoal, na formação da cidadania e do civismo, nós, professores, temos apenas a formação participativa. A gente apenas vai influenciar através de contribuições pedagógicas no processo formativo dos nossos alunos, em uma formação integral. Agora, a família tem sua obrigatoriedade. Quer dizer, professor, que a gente só tem uma parcela da responsabilidade? É exatamente isso. Não podemos nos responsabilizar acerca de conceitos que não são nossos, obrigações que não são nossas. Existe, por exemplo, eu acho muito bonito que a BNCC trouxe essa formação integral, esses princípios educativos e tudo mais, mas cadê a família? A família tem sua obrigação também, a família tem que educar também, a família tem que chegar na classe para chegar em casa e conferir o caderno do filho acerca das atividades de classe, de casa, para que ela possa acompanhar também. Nós, professores, temos a nossa participação. E a família tem a sua obrigação enquanto a formação cidadã dos nossos alunos. Cidadã favorecendo a cidadania, a formação individual, essa formação participativa, essa formação completa, integral, civismo em relação a ser um civil em nossa sociedade. Ainda dentro do conceito de valorização desses costumes mais antigos, como eu falei do exemplo do meu pai, inclusive, deixa aqui na descrição desse vídeo, se você já ouviu, nos comentários, deixa aqui nos comentários, se você já conheceu, você foi criado dentro desses princípios, o que foi que o seu pai e sua mãe te ensinou, que realmente modificou sua vida e que você leva para sua vida. Deixa aqui nos comentários para mim ter o prazer de ler e a gente compartilhar essa informação, beleza? Quando a gente fala de valorização, a gente também tem que se lembrar do nosso querido Brasil, cidadania e civismo no nosso Brasil. A gente pode sair destruindo o Brasil? Não pode. A gente tem que ter o princípio, nós somos brasileiros, o brasileiro não desiste nunca. Isso é um princípio o quê? Um princípio patriarca, de quê? De civismo, de Brasil. Então a gente também tem que ter esse conceito e amadurecer cada vez mais esse conceito a nível de quê? De formação de pessoas, respeitando a pátria, os princípios que a gente tem em relação à pluricultura, às diversas culturas que nós temos, em relação a todo esse processo formativo. Agora nós iremos aplicar todo esse conhecimento de cidadania e civismo nos demais componentes curriculares. Falando de história e geografia, a nível de cidadania e civismo, em história nós temos o que? As revoluções escravocratas. Será que durante os períodos de escravos, né, onde existia o comércio de escravos, existia um pensamento sobre cidadania? Não existia. Então a gente pode discutir esse conceito de cidadania, onde existiam brancos que escravizavam negros, outros negros que escravizavam outros negros, e assim continuava todo esse processo escravocrata tão severo contra as populações mais pobres. Temos também aqui o Império. Durante os períodos de Império, será que existia o pensamento civil em relação à cidadania? Não existia. Existia o quê? Uma dominação. E a gente também pode discutir esse conhecimento de cidadania.
Temos as revoluções, a Revolução da Chibata, a Revolução da Vacina, temos as ditaduras que aconteceram no território brasileiro e também problemas que foram desencadeados em quê? Através desses pensamentos imperiais, né? Esses pensamentos individuais de dominação. A nível de geografia, nós temos o quê? Convívio em sociedade. Nós vamos conviver com outras pessoas sempre. Em casa, com o cônjuge, com o crush, com a família, com o trabalho, no convívio do esporte, na rua, sempre vai ter sociedade. Então a gente vai ter o quê? Convívio em sociedade. Nos meios trabalhistas, no mercado de trabalho, em relação a esses conceitos de cidadania, trabalhar para alcançar objetivos melhores e maiores, normas, regras e direitos sociais a partir do conceito de democracia que a gente pode trabalhar nas nossas aulas de globalização, industrialização, revoluções. No conceito de artes de ensino religioso, artes em especial sobre cidadania, nós temos a expressão artística, a ação expressiva, o ato de se expressar, seja na música, seja na dança, seja na construção artística, a partir das diversidades que nós encontramos. E, por exemplo, nós temos as danças folclóricas, né, que são vários ritos que a gente foi modificado, foi se alterando com o decorrer do tempo, mas tem esse viés de quê? De expressão artística. No conceito do ensino religioso, como a gente já trabalhou, temos os valores, os princípios e os princípios familiares a nível de cidadania e na formação do quê? Dos alunos com a formação integral a partir desse civismo, né? Participar da sociedade de forma ativa e resolução de problemas a partir desse pensamento reflexivo, buscando o quê? A cultura da paz e a igualdade. A nível de cidadania da educação física e ciências, como sempre falo, os componentes curriculares mais amplos, cidadania dentro dos esportes coletivos é indispensável. Conviver em sociedade, atuar em sociedade, pensar coletivamente, pensar em equipe, trabalhar em equipe, pensar em grupo. Então a gente trabalha isso diretamente na escola, através da disciplina de educação física, que é a disciplina mais completa a nível de formação integral dos nossos alunos. Porque nos demais componentes curriculares é muita teoria, muita análise, muito pensamento. Na educação física a gente coloca os alunos na prática mesmo para eles verem que é difícil, que eles têm que obedecer regras, que eles precisam pensar em coletivo, pensar um pensamento reflexivo com todos têm que participar. Aí eu coloquei exemplos dos esportes coletivos individuais e a cultura corporal de movimento. A nível de ciência, nós temos o respeito à vida, a fauna e a flora em relação a esse conceito de cidadania. Nós temos a obrigação de preservar o meio ambiente e também a responsabilidade social. A culpa do lixo, do esgoto entupido ou do entupimento dos bueiros não é do prefeito não, a culpa é social também, né? O pessoal está colocando lixo no dia da coleta certa, no dia da coleta seletiva, ou o pessoal está jogando lixo, entulho, tudo no meio da rua. Vem a chuva, leva, o que acontece? A culpa é do prefeito que não faz a coleta. Tem a sua parcela de culpa os governos e também tem a sua parcela de culpa a nível de sociedade. Dentro do conceito de português, nós podemos trabalhar com muita amplitude a cidadania, através dos textos e através do quê? Do processo de reflexão, dentro de um contexto de contextualização e interpretação desses dados, onde a gente pode analisar as dificuldades de aprendizagem através da cidadania, despertando os nossos alunos o conhecimento acerca que eles podem sim resolver os seus problemas e que eles podem sim aprender os seus conhecimentos, quando a gente pode pautar também pela teoria das múltiplas inteligências e também evitar o preconceito linguístico, buscando o que ali, o desenvolvimento da formação integral a partir do civismo. Matemática, falando sobre a lógica matemática interativa, fazendo essa interação dos números com o próprio conhecimento do cidadão. Quando você vai na bodega, você dá um dinheiro e a pessoa lhe dá um troco errado, ou quando você vai no mercantil e a pessoa lhe dá um troco errado. Então a gente entra nesse conceito de cidadania e a interpretação de gráficos e dados que acoplem esse pensamento lógico do conceito de cidadania. E assim a gente finaliza todos os nossos temas contemporâneos transversais. Lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Até o nosso próximo vídeo e valeu!